Centenas de pessoas manifestam-se na capital do Níger depois do golpe militar. O Ocidente pede libertação do presidente. Zelensky visita a cidade portuária de Odessa. O presidente da Ucrânia avalia estragos de ataques aéreos. O Parlamento polaco aprova lei controversa sobre a influência russa na política do país. Incêndios florestais na Grécia causam fortes explosões em depósito de munições da Força Aérea no centro do país. Centenas de pessoas manifestaram-se na capital do Níger depois de os militares terem anunciado um golpe militar na quarta-feira à noite. O presidente do país está detido pela Guarda Presidencial desde então. Os manifestantes pediram a retirada das tropas francesas. O presidente gaulês condena o golpe de Estado. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel. Macron, que recebeu o presidente do Níger no mês passado, não é o único preocupado. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Bruxelas e a Casa Branca apelam à libertação do presidente. We strongly support the democratically elected president, and we condemn in the strongest terms any effort to seize power by force and disrupt the constitutional order. We call for the immediate release of the president and respect for the rule of law and public safety. Ainda não está claro quem está a comandar o golpe. Há bandeiras russas nas ruas e gritos a favor do grupo Wagner. O presidente Bazoum, que foi eleito democraticamente há 2 anos, recusa-se a renunciar. Zelensky esteve em Odessa esta quinta-feira para ver com os próprios olhos os danos causados pelos recentes ataques aéreos russos. Moscovo abandonou o acordo de exportação de cereais com Kiev na semana passada, pelo que as cidades portuárias da Ucrânia estão agora também sob ameaça direta. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області, і тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух, все одно сильніше, ніж російський терор. O presidente ucraniano procura então mais sistemas de defesa aérea para proteger estas cidades portuárias. Khmelnytsky, no centro-oeste da Ucrânia, foi alvo de intensos ataques aéreos russos. No sudeste do país, os combates também se intensificaram. Esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky felicitou as suas tropas pela recuperação do controlo de uma aldeia na região de Donetsk. Na televisão estatal, Putin insiste que a ofensiva dos soldados ucranianos não foi bem sucedida e garante terem sofrido pesadas baixas, embora não apresente provas. A Câmara Baixa do Parlamento polaco aprovou uma versão alterada de uma lei controversa sobre a influência russa no país. A lei cria uma comissão para investigar se nos últimos 15 anos os políticos tomaram decisões de segurança sob a influência de Moscovo. A medida pode ser usada para excluir pessoas de cargos públicos. O diploma fez soar os alarmes em Bruxelas. A Comissão Europeia já tomou medidas contra o governo eurocético da Polónia por causa de leis que considera contrárias aos valores do Bloco Europeu. Os críticos dizem que o último projeto de lei tem como alvos os políticos da oposição, incluindo Donald Tusk, que foi primeiro-ministro entre 2007 e 2014, o período exatamente em análise. O projeto de lei surge apenas alguns meses antes do que deverão ser umas eleições gerais muito disputadas, nas quais Tusk lidera a oposição. O presidente Duda diz que a lei é necessária para a transparência e para prevenir futuras influências russas. Agora só falta a assinatura do próprio para entrar em vigor. Os incêndios florestais causaram grandes explosões num depósito de munições da Força Aérea no centro da Grécia. Não há relatos de feridos, já que o pessoal tinha sido retirado do local antes. Os caças F-16 foram transferidos para outra base. Habitantes de cidades próximas ficaram assustados com as explosões, que partiram várias janelas.
Na ilha de Rhodes, particularmente afetada pelos incêndios, há turistas que ainda conseguem desfrutar do sol e do mar, mesmo que tudo o resto esteja queimado. Muitos estrangeiros não querem deixar a ilha e muitos locais também não, porque os seus negócios dependem destes meses de verão. Economically, no family in Kotari area is going to survive the winter. It's heavy because nothing's open. You can't open. What are you going to open to? Locals? They don't go to dinner every day. No one goes to dinner every day. You save, you work hard in the summertime. We work very hard. We work 14 hours a day, even more. Mas esta sexta-feira, os bombeiros gregos disseram que o panorama está a melhorar nos incêndios florestais que duram há mais de uma semana nas ilhas turísticas gregas de Rhodes, Corfu e Euboea, bem como no centro do país. – 48 graus Celsius. É a temperatura que o termómetro marcava na Sardenha há alguns dias, estabelecendo um novo recorde europeu de calor. 47 graus também foram registados em Espanha e mais de 40 na Grécia. Qual o impacto destas ondas de calor significativas no turismo na bacia mediterrânica da Europa? Il n'y aura pas de diminution dramatique. Il va y avoir une modification progressive. Comment va se faire cette modification? Elle va se faire en deux mouvements, ou en deux temps, si je puis dire. D'une part, les Français qui ont beaucoup souffert de la chaleur cet été vont essayer de trouver des destinations un petit peu moins chaudes, c'est-à-dire moins vers le sud, un petit peu plus vers le nord, que ce soit le nord de la France, mais ça peut être également le nord de l'Europe, soit des destinations pendant lesquelles au mois de juillet-août il ne fait pas chaud, mais il faut que les professionnels du tourisme des pays tels que l'Espagne, la Grèce, la Tunisie s'adaptent à une fréquentation moins importante au mois de juillet-août et certainement plus importante au mois de juin et au mois de septembre. Alguns turistas vêem-se obrigados a alterar os planos de viagem. The current events are mainly going to impact on last-minute bookings, and these represent a minority of all bookings. Of course, in the places that are the most badly affected, I'm thinking of places like Rhodes or Sicily, the situation is going to be more difficult because in these places, yes, there are some massive waves of cancellations simply because it's not possible to have a pleasant summer holidays in the current circumstances. Mas os especialistas dizem que os turistas não vão parar repentina e drasticamente de viajar para os países mais quentes. The forecast for 2024 is still that travel in the summer season is going to be very strong, especially for the classical or the favorite destinations. Nevertheless, what we are seeing is a trend for holidays or for travel in the shoulder seasons as well. We are looking at is also that there is an increasing interest in less visited destinations like Bulgaria, the Czech Republic, and other destinations which are inland in Europe. Chuvas intensas, ventos fortes, cancelamentos de voos, cortes de energia, estradas bloqueadas. Taiwan sofre os efeitos do tufão Doksuri, que atingiu o sul e leste da ilha. Pelo menos uma pessoa morreu, uma mulher que caiu ao rio e foi arrastada pela corrente. Dezenas de milhares de casas ficaram sem energia e houve várias derrocadas. Mais de 4.000 pessoas foram retiradas de casa. Os efeitos do tufão Doksuri também se fazem sentir no leste da China. Atingiu a costa da cidade de Xinjiang esta sexta-feira de manhã, com rajadas de vento de até 50 metros por segundo. As autoridades ativaram o nível máximo de emergência para tufões e ordenaram a retirada de mais de 400.000 pessoas para lugares seguros. Um tribunal de Hong Kong rejeitou um pedido do governo para proibir a interpretação ou a divulgação da música que se tornou o hino dos protestos pró-democracia que abalaram o território em 2019. Segundo o juiz, a proibição da música Glória a Hong Kong
punha em causa o direito à liberdade de expressão e poderia ter um efeito paralisante na sociedade. A canção foi composta por um músico anónimo e a letra apela à democracia e à liberdade. Nos últimos anos, a mão forte do governo e a rigorosa lei de segurança imposta pela China conseguiram travar o movimento pró-democrático no território. O pedido do governo surgiu depois da música Glória a Hong Kong ter sido tocada por engano em vários eventos esportivos internacionais, em vez do hino nacional da China. Mais balas para a guerra do Equador contra a violência. O presidente Guilherme Lasso entregou um lote de 14 milhões de cartuchos de munições à polícia, numa altura em que o país vive uma extrema tensão devido a disputas entre grupos do crime organizado. Nos últimos meses, o Equador tem enfrentado uma explosão de ataques armados, sequestros, roubos e extorsões. Só na última semana, o presidente da terceira maior cidade do país foi assassinado e um massacre numa prisão provocou 31 mortos. Randy Meisner foi um dos fundadores e baixista da banda de rock americana The Eagles. Faleceu aos 77 anos devido a complicações da doença pulmonar obstrutiva crónica. Em 1976, o grupo musical lançou a icónica canção Hotel California. No ano seguinte, Meisner saiu da banda e começou uma carreira a solo. No início deste mês, os Eagles anunciaram uma digressão de despedida.